A paz do Senhor, meus amigos, minhas amigas, bom dia, para todos que vai ser alcançado por esta mensagem, por esta oração. Eu tenho uma palavra extraordinária da parte de Deus que vai tocar no teu coração. Essa palavra eu tenho certeza que vai falar com você. O tema desta mensagem é: o perseguidor torna-se perseguido. Preste bem atenção, meus queridos e minhas queridas. Você sendo um crente ou não, mas essa palavra tem tudo a ver com você. Eu não sei aonde você está sendo perseguido, se é na sua casa, se é no seu trabalho, se é na sua rua, se é pelos seus vizinhos, se é na igreja, eu não sei. Mas você vai entender o sentido desta mensagem. No capítulo de número 9, versículo 19 de Atos dos Apóstolos, é onde nós vamos entrar na mensagem, falando acerca de um homem chamado Saulo de Tarso. Todo mundo conhece, mas antes de ele ser chamado Paulo, que a gente conhece, o missionário Paulo, o apóstolo Paulo, nós vamos conhecer Saulo, a velha natureza, como que ele era antes. Então diz assim o versículo 19, e tendo comido, ficou fortalecido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar preso aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia o judeu que habitava em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. E tomando-o de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como num caminho ele vira o Senhor, e estes lhe falaram como em Damasco falaram ousadamente do nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Presta bem atenção, essa é a história do apóstolo Paulo. O que aconteceu com Saulo de Tarso antes de ele se converter? Saulo de Tarso era um perseguidor das igrejas de Jesus. E se você voltar a um capítulo anterior, você vai ver que Saulo ele participou da morte de Estevão. Então, Estevão, que era um discípulo fiel, justo, reto e cheio do Espírito Santo, morreu apedrejado por pregar o nome de Jesus. E Saulo vai dizer que ele consentiu, estava junto. No começo do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, vai dizer: e Saulo, ainda respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, pediu carta para Damasco. Ele ia para Damasco para prender os cristãos, para prender aqueles que seguiam o nome de Jesus. Então Saulo estava já acostumado a fazer aquilo.
mas ele teve um encontro com Jesus. No capítulo de número 9, versículo 1 a seguir, está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homens que mulheres o conduzisse preso em Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então preste bem atenção. No capítulo de número 9, versículo do número 1 ao versículo de número 6, Saulo estava indo perseguir a igreja de Jesus e ele tem um encontro com Jesus. Mas no versículo de número 19, ele já estava cego, criou-se como as escamas nos seus olhos, e ele foi para a rua direita, a casa de Judas, e lá ele ficou 3 dias e 3 noites. Jejuando e orando, não comeu e nem bebeu. E o Senhor falou com um discípulo chamado Ananias, e falou para Ananias ir até a cidade de Damasco, na rua direita, na casa de Judas, e lá tinha um homem chamado Saulo de Társio, e ele estava orando. Então, Saulo ele vai ter uma visão. Ou seja, Saulo tem uma visão e Ananias tem outra visão. Então, quando Saulo foi no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para Saulo. E ele tem uma visão que Ananias ia até a ele. E Ananias tem uma visão de madrugada, à noite, e o Senhor manda ele ir até a cidade de Damasco. E quando Deus manda Ananias ir, Ananias vai questionar e vai dizer: Mas Senhor, muito eu tenho visto acerca deste homem, a fama deste homem é grande. Não é este homem que maltrata, que persegue, que prende o teu discípulo, leva preso. Não é este homem que acabou de participar da morte do teu servo Estevão? Veja só, a resposta de Deus é essa: para mim não importa, para mim ele é vaso escolhido para levar a minha palavra. Preste bem atenção que Paulo, Deus gosta de pessoas corajosas. Saulo ainda, sem se converter ao cristianismo, Saulo que era judeu. Saulo ele nasceu na cidade de Damasco, ou de Társio, né? Ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, mas ele tinha a cidadania de romano. Então, como romano, ele perseguia o judeu. Ele perseguia o povo de Deus. Então, agora ele tem um encontro com Jesus. E o que me chama mais atenção é que quando ele perseguiu ali, ia de encontro, ele nem tinha chegado na cidade. Ele ia perseguir a igreja, ele ia perseguir os cristãos que estavam ali, o judeu. Então ali ele vai ter um encontro, porque os judeus não são cristãos. Existe judeu, existe cristão, e existe judeu cristão. Então, quando ele chega perto da cidade, ele tem uma surpresa. Ele não imaginava com aquilo. Que Deus é o dono da igreja, que Deus é o dono dos cristãos. Porque a igreja não é o templo, não é a sinagoga, a igreja é eu e você. Então Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ó, o que me chama a atenção é isso, que Jesus não falou: por que tu está perseguindo as igrejas? Não. Jesus falou: por que tu me persegue? E ele disse: quem é tu, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E os grilhões era uma ponta fina que espetava os animais, espetava os boi quando empacava.
E agora, Saulo era melhor ele aceitar o querer de Deus do que ser espetado com os grilhões. Então, aguilhões. Agora Saulo vai ser confortado depois de 3 dias e 3 noites. O Senhor envia Ananias lá. E quando Ananias chega, ele vai dizer: Ananias. Aí Ananias vai dizer: quem falou que sou eu? Ele disse: o mesmo Jesus que apareceu para você foi o mesmo que apareceu para mim no caminho de Damasco. E ele disse: irmão Saulo, seja restaurada a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Então agora Saulo começa uma nova trajetória. Saulo se converteu. O que eu quero dizer para você que é cristão, que serve a Deus, está passando por esse processo de perseguição, é que quem não quer ser perseguido, não vá para a presença de Jesus, porque na presença de Jesus ele não garante que não vai ter perseguição. A gente no mundo perseguia os cristãos, perseguia muitas coisas, mas quando a gente vem para a presença de Deus, agora a gente vai ser perseguido. Não é diferente. O que Saulo fez, ele só pagou. É a lei do retorno, é a lei da semeadura. O que vai e volta, o que planta colhe. Então isso aqui chama-se consequências. A gente é perdoado, mas as consequências ficam. Então agora Saulo, ele comeu, bebeu e ficou confortado, fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Jesus que era o Filho de Deus. Veja só, olha o que confunde o judeu. Saulo perseguia o povo que seguia Jesus, que falava no nome de Jesus, e agora ele está pregando sobre Jesus que era o Filho de Deus. Antes ele proibia o povo pregar, agora é ele que está pregando. É assim que Deus faz. Então, tendo os que o ouviram, estava atônito, dizia: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para levar preso aos principais do sacerdote. Veja só que ele estava indo para a cidade para prender os cristãos e agora ele é um cristão pregando sobre Jesus. De quem ele perseguia, agora ele está pregando a favor. Agora imagine como seria difícil o judeu acreditar nisso aí. Então, Saulo estava ali mais ou menos enrolado. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu o judeu que habitava em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Veja só como que é as coisas. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Veja só, agora ele está sendo perseguido de morte, mas ele já era cristão. Para quem é os cristãos que está me ouvindo agora, que é crente, que não quer ser perseguido, Saulo já era cristão, tá? Então vamos lá. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas tanto de dia quanto de noite para poderem tirar a sua vida. Eles acamparam o judeu. Eles ficavam de dia e de noite esperando Saulo para matar Saulo. Imagine aí. Naquele tempo era perseguição de morte. Hoje não. Hoje a gente fica dizendo que os irmãos estão perseguindo. Umas bobeirinhas. Os crentes ficam dizendo que está sendo perseguido. Outros que vai sair da igreja, vai trocar de igreja. Outros dizem que vai até para o mundo. Porque não quer ser perseguido. Se você não quer ser perseguido, está no lugar errado. Porque a gente, quando vem para a presença de Deus, vai ter tudo isso. Olha só, versículo 26. E quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho vira o Senhor, e estes lhe falaram, e como
em Damasco, falara ousadamente em nome de Jesus. Saulo era muito corajoso. Da mesma forma que ele falou com ousadia lá em Damasco, sendo perseguido de morte, chegou em Jerusalém e também falou ousadamente. Ele não temia a morte. Ele não tinha medo de morrer. Porque o certo do cristianismo é não temer a morte. Que a morte para o crente salvo não é morrer, é viver. Então, essa é a palavra poderosa. Aquele que te perseguiu, ele vai ser, uma hora ele vai virar o jogo, vai ser perseguido. Como também a gente que perseguiu no passado também vai ser perseguido. A lei do retorno não falha. Então, plantar é escolha, agora colher é obrigação. Que a gente plantar, a gente vai ter que colher. Para plantar, nós temos direito de escolher. Eu quero plantar tal coisa. Agora, para colher, é obrigação. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã.